e isso está embutido na decisão do Gilmar Mendes, é reduzir o jornalismo a um mero passatempo, a um mero atividade de entretenimento de alguns que querem fazer do jornalismo uma forma de hobby, e não, como é hoje no Brasil, uma profissão. Nós temos que compreender que o jornalismo ele não é fruto espontâneo do negócio do jornalismo. O jornalismo é fruto direto do trabalho dos jornalistas. Quem produz jornalismo não é a venda do jornal. A venda do jornal é o resultado anterior de um trabalho embutido lá. Então, o jornalismo ele é profissão, ele não é negócio. O negócio é posterior, vai vender e tem que ter, e isso nos dá salário por alguns, enfim, essa é importante. Agora, sobre a atividade do jornalismo, sobre a profissão dos jornalistas, quem tem que decidir somos nós. Somos nós, assim como os médicos decidem sobre a sua profissão, a maneira de qualificar, de melhorar a sua atividade profissional, banindo, punindo os maus médicos, banindo e punindo os maus engenheiros, banindo e punindo os maus arquitetos, etc, etc. Nós temos que ter a possibilidade de dizer, olha, esta profissão é feita dos melhores. Eu te digo sem o menor constrangimento, eu sou presidente de uma federação sindical de jornalistas e eu te confesso, eu não me considero colega de alguns caras que dizem trabalhar em jornalismo. Não me considero. Eu quero ter um espaço onde eu possa dizer, olha, essas pessoas não estão sendo jornalistas. Essas pessoas estão fazendo outra coisa. Estão usando o jornalismo para ter outro tipo de rendimento, outro tipo de faturamento. Eu não quero conviver com isso, como os médicos fazem, como os engenheiros fazem. Era para isso o conselho. Né? Era para isso nos daria ainda mais possibilidade de fiscalização da nossa profissão. É o que eles não queriam. Por quê? Porque eles querem contratar ex-misses para apresentar TV. Eles querem contratar ex-jogadores de futebol para comentar futebol. Enquanto que nós temos exemplos, por exemplo, o Marcílio é um exemplo, o Simon é outro exemplo. São caras que são oriundos do futebol, são oriundos e foram fazer os cursos de jornalismo. É óbvio que isso qualifica. O fato de eles serem bons juízes, o fato de serem bons jogadores, o fato de serem misses bonitas, não tem problema nenhum, desde que se qualifiquem na profissão para exercer. Não tenho nada contra isso. O problema é que parece que o fato de ser uma ex-miss ou o fato de ser um ex-jogador os qualificam para exercer uma atividade de comentarista ou de repórter esportivo. Óbvio que não. Sim. Óbvio que não. Poderão fazê-lo, mas farão mal. Farão mal, farão da maneira mais rebaixada. Eu não tenho dúvida que em qualquer circunstância, em qualquer atividade humana, a formação acadêmica melhora. Por que o jornalismo seria diferente? O Schroeder, num artigo teu, O Fato e o Relato, tu comenta que na COFECOM foi tratado uma coisa e foi retratado outra pela grande mídia, né? Por favor, quais foram as principais resoluções da COFECOM e por que a ABERT e a NJ abandonaram os debates da conferência? Bem, a conferência foi ela surge, inclusive, ela aparece, um esforço nosso, pessoal meu, obviamente amparado nas instâncias do movimento social que eu estou inserido, de imaginar que o país precisava fazer o debate que não fazia. Ou seja, esse debate que eu digo, que estava sonegado, que estava escondido. E uma conferência nacional, a exemplo das conferências de saúde, de cultura, etc., educação, seriam importantes para nós tratar o debate. E, obviamente, tratando o debate, dar conta, por exemplo, de uma questão emergencial que eu já falei, que era a questão de uma legislação da convergência. Ou seja, nós precisamos da conta, senão vai quebrar, vai ser liquidada a radiodifusão brasileira. Né? Então, nós precisamos de um espaço para fazer esse debate. E fomos juntos, a ABERT e a NJ participaram desse espaço. Nós fomos juntos, a ABERT e a NJ, fomos juntos ao ministro Hélio Costa, fomos juntos ao ministro Dulce, fomos juntos ao então ministro Tarso Genro, enfim, fizemos esse debate e conseguimos montar esta ideia de uma conferência que apontaria consensos, e nos interessava consenso, para uma política pública que fosse cumprida, efetivamente fosse cumprida, e uma legislação democrática. Instalou-se esse processo, instalou-se uma comissão pró-conferência, nós fazíamos a partir do Ministério, com a presença de 3 ministros, e a ABERT e a NJ, e as suas afiliadas, metade do processo da tentativa nossa de construção de um regimento interno da conferência, retiram-se. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, me desculpem as entidades, eu acho que por falta de inteligência. A primeira causa é a falta de inteligência, e compreender que naquele momento era importantíssimo participar desse debate e lhes interessava. Segundo, por eu tenho dito, e eu me valho da citação do professor Murilo Ramos da UNB de Brasília, é um inegável gen
do autoritarismo, ou seja, o DNA autoritário que impediu que elas ficassem até o final e participassem do debate importantíssimo, fundamental, enriquecedor que foi o debate da conferência, que foram mais de 200 conferências municipais em todo o Brasil. Eu perdi a conta do controle do que aconteceu, de 20 e tantas conferências estaduais e daquela conferência nacional que teve 1.000 e tantas pessoas presentes, com a presença, a abertura do presidente Lula, etc, etc, etc. Ou seja, esta conferência em si mesmo, só o fato dela acontecer, já quebrou um paradigma, que era o paradigma que tentar regular e regulamentar a comunicação é censura. Ou seja, todos nós que estávamos lá, inclusive as empresas de comunicação que participaram, porque a Bandeirantes continuou, a Rede TV continuou, e as empresas de telefonia continuaram lá, validando enfim, dando o seu aval para o que nós decidimos, políticas públicas importantes. 700 propostas. Ou seja, nós temos uma agenda política construída a partir dali, que não precisa ser dada conta num marco regulatório único, mas nós temos uma agenda política descrita nessa conferência. E, por unanimidade, tem um ponto que é fundamental. E não por acaso também tem sido combatido por essas mesmas empresas que são contrárias à Confecom, que boicotaram e sabotaram a Confecom e que não querem regulamentação, que é todos nós, por unanimidade, empresários inclusive, apontamos para a necessidade de um Conselho Nacional de Comunicação, que tem sido combatido por todos os lados na mídia, como também mais uma tentativa de autoritarismo e de sonegar a liberdade de expressão. Ao contrário, o Conselho de Comunicação seria, nos moldes do FCC norte-americano, nos moldes das organizações na França, Portugal, o Conselho Inglaterra. seria espécie de uma agência, Schroeder? A agência ela tem um outro formato, mas a ideia porque a é essa. Unesco recentemente fez um estudo e apontou a implantação de uma agência como uma possibilidade de... O ministro Franklin Martins, depois da Confecom, combatido, denunciado por todos os lados, ele chama um seminário onde ele traz os países de esquerda, como os Estados Unidos, a França, quem que levou a França, Estados Unidos... Inglaterra, e aonde esses países democráticos, capitalistas, todos eles, demonstraram, olha, não é possível um sistema de comunicação que não esteja regrado. Óbvio. Por quê? Porque é o regramento que garante, inclusive, esquecendo a população, esquecendo o receptor, o público, que garante entre eles a concorrência. Entre eles a concorrência, ou seja, que inibe que o monopólio, que aliás está vetado no Brasil na nossa Constituição. Schroeder, para encerrar o nosso programa, segundo Inácio Ramonet, a mídia é um sedativo social que busca domesticar a sociedade e evitar o questionamento do sistema dominante. Ou como escreveu Sérgio Alime, somos cães de guarda resguardando o sistema. Nessa perspectiva, não há mais espaço para aquele jornalismo mítico contra poder? Ou essa é uma visão muito radical do Ramonet? Eu gosto muito do Ramonet e gosto muito do Arbex, enfim, mas eu acho que essa visão, que é uma visão que está amparada no clássico Escola de Frankfurt, ela tem um problema, porque ela não dá espaço para o exercício do jornalismo. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que, embora eu concorde que a mídia tem esses papéis todos manipulatórios e antidemocráticos, que todos os autores denunciam, e eu reafirmo que é exatamente assim que ela se comporta, eu quero dizer que essa não é a sua natureza. Eu acho que a sua natureza é pública. O que houve um esfacelamento do espaço público e da esfera pública, não só no Brasil, no mundo todo, e é nosso papel, e esse tem sido o papel das esquerdas, esse tem sido os papéis dos partidos socialistas, dos partidos, enfim, democráticos, e é de reafirmar a esfera pública. Se nós estamos fazendo isso em todos os estamentos, todas as instâncias sociais, eu acho que é papel nosso, dos jornalistas, reafirmar isso também na mídia. Eu acredito que nós precisamos impor à mídia uma natureza pública de novo, ou seja, que ela precise, por regras, por leis, por imposição e por demanda social, ela dê conta das diferenças sociais, ela dê conta da pluralidade, ela dê conta da dimensão pública que ela precisa ter e não possa mais, e não deva mais, como disse o texto que tu referiste antes, se comportar como um partido político. Ela não é um partido político, nem de direita nem de esquerda. Ela precisa ser. É possível isso? Acho que sim. E o jornalismo, e quero encerrar com
essa defesa, e o jornalismo me parece que tem um papel fundamental nisso. Aliás, citando um outro teórico contemporâneo, Dominique Volton, ele tem dito isso. Ao também se assustar como Ramonet frente vamos dizer, ao excesso de informação, aparente excesso de informação, a manipulação, etc., ele diz, olha, parece que o jornalismo, está dado ao jornalismo a tarefa de domesticar este leão tecnológico que se apresenta aí. Ou seja, o jornalismo ele tem a obrigação e a capacidade de atribuir a dimensão pública a essa, ao aplicar técnicas de ouvir todos, de checar fontes, etc., não capitular para a lógica do espetáculo, para a lógica da velocidade excessiva, enfim, para essa lógica que começa a dar conta e começa a impregnar todos os sistemas de comunicação, todas as mídias e principalmente e também o jornalismo. Acho que nós temos que resistir a isso. Acho que nós temos que resistir a isso e acho que é possível. Eu acho que a democracia, para quem enfrentou a ditadura e conseguiu implementar uma democracia no país, não é mais difícil enfrentar a ditadura hoje vamos dizer, a organização autoritária que o sistema de comunicação tem no Brasil e atribuir a ele uma dimensão democrática. Schroeder, muito obrigado pela tua entrevista. É um prazer conversar contigo sobre esse tema muito importante e que eu acho que fica na superfície, geralmente não é aprofundado. Muito obrigado, eu agradeço e estou à tua disposição. Ok. Muito obrigado pela sua companhia e voltamos no próximo Interrogando Pensamento. Tchau!